como vão todos? Estamos começando mais um programa Provocação, aqui pela Repórter Nordeste TV, uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Hoje, com a gratíssima satisfação de receber a jornalista Gilka Mafra. Gilka é uma figura extremamente conhecida por décadas, e aí a gente fala sem precisar ficar com aquela situação de temor em relação à idade da Gilka, etc., porque a Gilka realmente começou muito cedo na televisão e começou, se eu não me engano, pela TV Alagoas, depois chegou à TV Gazeta, onde se transformou em um rosto extremamente conhecido aqui em Alagoas, depois foi para a TV Pajuçara, até que a Gilka resolveu se aventurar pelo fantástico universo das redes sociais. E eu queria começar, Gilka, a nossa live hoje, já que a gente vai conversar a respeito do negócio chamado comunicação, jornalismo, enfim. Eu vi uma postagem, creio que foi no Instagram, em que marcava você, dizia que uma moça lamentava o fato de você ter saído da televisão e ter entrado nas redes sociais e você ter perdido a humildade nas redes sociais. Eu queria saber se você conseguiu encontrar já nas redes sociais a humildade que ela disse que você tinha na televisão. Muito bem. Primeiro, agradecer pelo convite, meu amigo Odilon. Satisfação estar conversando com você aqui. E mais um canal, mais uma oportunidade para poder mostrar quem eu sou, meu trabalho, e falar da minha humildade, que eu tenho certeza que eu tenho. E, aliás, eu acho que isso é uma marca muito grande, Odilon, de toda a minha carreira profissional, na própria televisão e nas redes sociais, que, na verdade, mostra a gente como a gente é. Essa postagem que você está se referindo, meu amigo querido Oscar de Mello, fez uma recordação quando estávamos juntos apresentando na TV Pajuçara, naquele momento que existia interação, né? Quando ele saía do Cidade Alerta e eu ia entrar no Pajuçara à noite e a gente fazia aquela conversa e tal. E aí ele postou isso, relembrando esse momento maravilhoso, e tivemos vários comentários das pessoas: voltem, maravilha, vocês dois, uma interação fantástica, dois profissionais queridos e tal. E eu também vi esse post dessa senhora, uma mulher, eu não a conheço, onde ela falou assim, que me admirava como profissional, mas que ela fez exatamente essa referência de que na rede social ela acha que eu não sou humilde. E eu, quando eu li, eu estranhei, na verdade, assim, porque todos os outros posts foram de contra esse posicionamento dela. Inclusive o próprio Oscar respondeu para ela, eu achei super interessante, eu nem falei isso para ele. Eu não vi a resposta. O próprio Oscar respondeu para ela e disse assim, que ficou surpreso, porque ele disse: olha, Gilka é uma das pessoas que eu conheço que tem um coração mais enorme do mundo, uma pessoa fantástica, de uma humildade extrema e tal e tal. E aí, ainda assim, ela ainda retrucou, ainda falou: mas não parece, e tal e tal. Então, assim, sabe, ser humilde para você, Gilka? Ser humilde, eu acho que é nunca deixar o estrelismo subir a cabeça, sabe, Odilon? Eu acho que eu sempre tive humildade na minha carreira profissional, mesmo atingindo o patamar que eu atingi, de estar no principal telejornal da principal emissora no estado. Muitos colegas... Que é o horário de maior audiência. O horário nobre, né? Eu cheguei no principal telejornal da principal emissora, e realmente eu não tinha mais para onde crescer. Foi quando realmente eu recebi o convite da TV Pajuçara de incrementar ainda mais essa minha atuação, incluindo rede social, ou seja, me oferecer um leque de oportunidades maior, e eu, de fato, aceitei esse desafio, mesmo saindo da Globo para a Record, onde muitas pessoas questionaram aquele meu posicionamento no momento, por ter saído da principal emissora, mas na Record foi, de fato, onde eu tive uma maior liberdade, e onde eu comecei a também trabalhar com as redes sociais. Na verdade, onde tudo começou, sabe, Odilon? E a humildade, para mim, está até hoje com 21 anos de televisão, e eu me considero uma pessoa extremamente de fácil aceitação, uma pessoa que todo mundo consegue conversar comigo. Você me para na rua e eu trato todos com muito respeito, muito carinho. Nunca, nunca, nunca subiu a cabeça o meu trabalho. Eu sou humilde pela minha questão profissional, eu sou humilde como ser humano, de ajudar as pessoas, de estar em contato com os mais carentes, de poder somar com amor, enfim, do que eu puder proporcionar. Eu acho que tudo isso é um conjunto de humildade que compõe o ser humano. E eu acredito, Odilon, que a humildade é
é algo assim que não se pode deixar de ter. Eu não consigo me ver deixando de ser uma pessoa humilde. Você me entende? Eu acho que a humildade, ela é intrínseca em mim, ela é da minha criação, é do meu berço, é da minha mãe, é de tudo que eu aprendi, é de tudo que eu recebi. Então, assim, é uma provocação que você já começa aqui, Você esse teve nosso medo de bate-papo. mudar? Você fica se policiando em relação à humildade? Você teve medo de dizer assim, olha, eu não vou fazer isso porque senão vão dizer isso de mim, senão... Você fica se policiando em relação a isso? Vai se policiando. Na verdade, assim, a rede social, ela é muito exposta, isso é fato. A rede social, eu me mostro de quando eu acordo, quando eu vou dormir, porque se eu não mostro, se eu não posto, se eu não faço com que as pessoas participem, as pessoas cobram, né? Se dá meio-dia, não tem um post meu, eu começo a receber mensagens, cadê você? Mesmo as Tá tudo pessoas chegam a bem? cobrar de você mesmo. As pessoas cobram e cadê você? Tá tudo bem? Me Se eu fale de uma comento um situação dia que eu estava inusitada, com me uma dor fala de de uma situação cabeça, inusitada aí de cobrança em relação a você. cobrança do se eu fico um tempo sem aparecer. Se eu estou gripada, se eu estou chateada, ou se eu deixo a entender algo na rede de que eu não gostei de alguma coisa e eu passo um tempo sem postar nada, as pessoas cobram, preocupadas, querendo saber se está tudo bem. Assim, as pessoas começam a fazer parte da vida da gente, sabe, Odilon? A rede social, ela aproxima tanto as pessoas que eu tenho pessoas que eu bato papo e converso no direct aqui na minha rede social, como se eu conhecesse essas pessoas. Mas são pessoas que simplesmente me acompanham diariamente. A minha vida, a dos meus filhos, e acompanham o crescimento. Então, as pessoas cobram se você fica um tempo fora. Né? E então assim, não é que eu me policio para não ser humilde, assim, não é nada disso, mas eu acho que tudo tem que ter um bom senso. E a rede social, apesar dela ser extremamente orgânica, a rede social para mim é algo orgânico. Eu falo o que eu penso, eu evito falar assuntos ou aquilo que possa vir a gerar algum tipo de polêmica. Eu sou uma pessoa que eu prezo muito pela minha imagem, por tudo que eu construí, sabe, Adilon? Então, é um movimento contra o racismo, o feminismo, algo que de fato eu defendo, eu vou falar, porque eu sei que isso não vai gerar nenhum tipo de polêmica. Mas eu não vou Rapaz, dizer se eu quero. você realmente tem, acho que não vai ter polêmica falando sobre isso. É complicado demais. Como é que Não, vocês... mas eu digo assim, por exemplo, se eu vou falar se eu acho que tem que ter a flexibilização ou não, Ah, se o entendi, governador deve ou compreendo. não, Ah, se os compreendo. meus filhos devem voltar à escola ou não, assim, é o tipo de posicionamento que eu falo e que eu sei que eu vou desagradar a muitos e agradar a muitos. Então, política nem se fala, entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa, quando você me falou se eu pesava o que é que eu vou falar, ou enfim, se eu nesse sentido, eu tenho um certo Claro. cuidado para evitar polêmicas. Agora, assuntos que eu sei que não vai gerar polêmica, eu me posiciono e então assim, eu tenho esse cuidado. Apesar de ser algo orgânico, o meu posicionamento ele tem um peso muito grande assim. Então, eu tenho que ter muito cuidado. E isso é diariamente, Odilon. Diariamente, do que eu vou falar, do que eu, sabe, de um produto que eu consumo e que eu realmente gosto e que eu vou sugerir, eu vou, sabe, para que as pessoas consumam, ou algo que eu não gostei, e eu preciso, de certa forma, falar isso também. Então, assim, a rede social, ela é algo orgânica, ela é muito real, e eu faço ela ser real. Eu não conseguiria viver como eu estou vivendo hoje das redes sociais, tendo que estar fazendo algo fantasioso, ou tendo que estar pensando no que eu vou fazer, de que forma que eu vou fazer. Então, é algo que a gente se entrega, agora com responsabilidade. Eu acho que trabalhar a rede social é você ter a liberdade com responsabilidade. Então, acho que sabe aquele tripé de você ter a responsabilidade, a liberdade e você ter a consciência de que isso que você está falando vai influenciar as pessoas? Então, a minha vida hoje, ela é bem assim, é exatamente assim. Gilca, você pela fama que você alcançou, enfim, aqui em Alagoas, não foi diferente da fama que outras mulheres, também jornalistas, alcançaram no Brasil e que sempre fica nos bastidores, no submundo, no esgoto do jornalismo brasileiro, de que a mulher ela teve que abdicar de certas situações, de fazer teste do sofá, de não sei o quê, para poder alcançar o que alcançou. Eu queria que você pudesse falar de uma história que você soube referente a você. Você ouviu alguma coisa referente a isso? Alguém, um amigo seu,
teve a coragem de chegar para você e conversar, olha, Gico, eu estou dizendo que você faz isso, faz aquilo, mesmo sabendo que você não fazia, mas que você achou, enfim, algo nesse sentido que te chamou a atenção e que envolve, obviamente, o fato de você ser mulher e ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente. Na verdade, profissionalmente, ao longo da minha carreira, nunca passou isso, Odilon. Eu acho que eu consegui alcançar esses 21 anos de trabalho sem nunca ter, de fato, me envolvido em nenhum tipo de escândalo ou de fofoca que que tenha Mas influenciado no veja, meu trabalho. eu não estou falando do que você fez, eu estou falando do que Sim, inventaram sobre você e sim, você soube. eu vou chegar lá. Então, ao longo do meu trabalho, por eu ter alcançado o telejornal, a editoria-chefe do principal, ou seja, todas as Exatamente. escadas que eu fui subindo, nunca precisei enfrentar nenhum tipo de problema relacionado a isso, ou alguém falar de que eu teria me envolvido com algum diretor, alguma coisa da empresa, que só por isso eu estaria tendo esse êxito, de forma alguma. Graças a Deus, eu acho que sempre foi muito, muito claro a minha entrega de trabalho, eu sempre fui uma pessoa casada, namorei muitos anos, um noivado muito firme, até o casamento, foi tudo muito embasado e muito responsável. E, de fato, a própria vida que eu levei ao longo desses anos não dava margem a isso. Às vezes a pessoa tem uma vida mais, enfim, que dá margem a isso. Eu, graças a Deus, eu nunca tive, então nunca tive esse tipo de envolvimento relacionado ao meu trabalho. Depois que eu casei com o Pedro, já o meu esposo, na TV Gazeta ainda, eu escutei sim uma história, mas só para você entender, não relacionada a me interferir no meu trabalho. Essa história que eu escutei não seria para me prejudicar no trabalho, mas foi para me prejudicar com o Pedro, né? Que eu teria um envolvimento com o diretor da empresa, e eu tinha começado o meu namoro com o Pedro, que foi algo muito intenso. Eu namorei, noivei, casei, assim, em 10 meses, foi tudo muito rápido. Mas chegou ao ouvido dele, no início do nosso namoro, isso, de que eu estaria tendo um caso com o diretor da empresa, e que teriam visto ele saindo do meu apartamento, uma coisa assim, absurda. E eu estava no começo do namoro, super firme com o Pedro, que a gente já começou de uma forma muito intensa. Eu já era Gica, chegou divorciada, a ele esse também ponto. divorciado, Chegou a eu esse ponto, divorciada, Gica. isso, ele divorciado também. Então, com pouco tempo de namoro, ele já se mudou, a gente já passou a morar junto. E alguém, eu imagino que estava tendo uma inveja, enfim, desse relacionamento, que inventou isso. Mas entenda, não foi para me atingir profissionalmente. Por que não teria dito isso antes, com esses anos inteiros que eu estava, inclusive na própria TV Gazeta? Só lá eu fiquei 17 anos, né? Mas Uhum. foi no início do meu namoro com o Pedro. Foi o único momento, assim, em que eu ouvi dizer uma história sem cabimento, né? Onde a própria pessoa que estava sendo acusada de que eu estaria tendo um relacionamento ligou para mim para se desculpar, dizer que não sabia também de onde estava partindo aquilo, se precisaria entrar em contato com o Pedro. Imagina, Delon. E eu falei, não, de forma alguma. O Pedro, graças a Deus, é um homem muito maduro, nosso relacionamento é tão maduro quanto, e está tudo sob controle. Alguém está tentando fazer algo para tentar prejudicar esse relacionamento. Mas, assim, por eu ser mulher e por eu ter conquistado o patamar que eu alcancei na minha carreira, nunca, Odilon, ninguém, sabe, nunca ouvi nada dizer relacionado a uma postura com alguém da empresa, assim. Não, não que eu tenha conhecimento. Não mesmo. Para você, isso ainda acontece por quê? Esse tipo de Acontece. Por que esse tipo de situação ainda acontece? Eu falo em relação a. É só a disputa mesmo que existe entre os profissionais que fazem com que se coloque essa ilação, essa fake news, enfim, a questão é essa mesmo? Eu acredito que sim, Odilon. As pessoas se incomodam muito com o sucesso dos outros, né? E uma vez eu escutei algo e que realmente tem muito sentido, porque tem pessoas doentes que elas usam a cabeça das outras pessoas como uma espécie de escada, ou seja, para elas subirem ou terem algum tipo de ascensão profissional, ela tem que derrubar alguém, ela tem que passar por cima de alguém, né? Então, isso independe de ser mulher ou de ser homem, isso existe em colegas de trabalho também. Eu já vi muitas situações semelhantes a essa, de você ver um colega falando mal ou difamando o outro, querendo passar por cima do outro para conseguir alguma vantagem sobre isso. Quando se trata da mulher, e aí tem essa questão pejorativa, que aí envolve todo o preconceito, que ainda existe, já vem sendo bem menos nos dias de hoje. Acho que as mulheres têm alcançado
cada vez mais espaço e elas têm brigado por isso, para mostrar que somos tão competentes quanto os homens, mas ainda existe sim isso, sabe? Hoje não estou mais num ambiente de corporativo, de empresa, hoje eu optei em trabalhar de forma autônoma, sozinha, para mim está muito mais fácil lidar com isso, porque eu trabalho comigo mesma. Eu tenho uma empresa, uma assessoria que me ajuda, me apoia, mas estão todos trabalhando para mim, estão todos trabalhando para o meu bem comum. É diferente você estar num ambiente de uma redação, por exemplo, onde, infelizmente, ainda existem colegas que, como eu digo, usam a cabeça do outro como uma espécie de degrau. Eu acho isso muito feio, Odilon. Eu acho que você tem que descobrir o seu diferencial naquilo que você é bom, investir nisso e você conseguir se sobressair pela sua capacidade. Eu sempre trabalhei dessa forma e sempre procurei me aperfeiçoar, né, dentro de tudo que eu fazia, a apresentação que envolvia a estética, a voz, a entonação, a postura. Então, eu sempre procurei me aperfeiçoar para tentar me manter bem naquilo que eu estava fazendo. Eu não preciso que uma pessoa venha e passe por cima de mim para mostrar que, sabe, que é melhor ou não. Eu acho que você tem que investir na sua capacidade e trabalhar. Poxa, eu acho isso muito feio. Nunca fiz isso com ninguém, não é realmente do meu tipo de trabalho. Quem me conhece sabe disso. Eu sempre fiz o meu, tranquila, e fiquei esses 21 anos trabalhando na televisão dessa forma, Adilon. É assim que eu penso. Trabalhar sozinha, você falou de assessoria que trabalha para você, para poder, obviamente, trabalhar também a sua imagem nas redes sociais, entende? Você virou uma empresa, você virou uma Gilca Mafra SA. Isso é muito pesado para um profissional tomar essa decisão e levar adiante essa decisão. Me diz como é que foi que nasceu a ideia. Eu queria que você pudesse descrever o dia em que você resolveu virar Gilca Mafra SA e começar a construir esse caminho do que você está fazendo hoje. Primeiro você me perguntou se eu tive medo de fazer isso. Eu já disse que eu já respondo que não, viu, Odilon? Medo não. Claro que há um desconhecido, você sempre fica naquela ansiedade, né, e torcendo que dê tudo certo. Mas eu vou contar para você que foi tudo tão planejado, foi tudo tão pensado e embora em pouco tempo, pouquíssimo tempo eu tomei essa decisão, mas em nenhum momento eu me arrependi. Quando eu estava na TV Pajuçara, já participando das redes sociais, já trabalhando ativamente no mundo digital, porque a minha vida inteira foi fechada numa caixinha de sapato, né? Era aquele mundo offline que a gente chama. Hoje vivemos no mundo online. E, na verdade, é o mundo online, né? Onde você junta o off e vira o online, enfim. Então, eu vivi o offline. Era televisão, aquela imagem dentro da TV, e saía daquilo ali, era tchau, boa noite, o jornal acabava e pronto. Quando eu passei a trabalhar nas redes sociais, eu vi uma percepção de mercado muito grande. Eu vi uma possibilidade de trabalho muito maior do que apenas editar e apresentar o telejornal. E na TV Gazeta eu era privada de fazer isso, porque a gente tem a exclusividade e tal. Quando eu fui para a TV Pajuçara, a própria Record, ela já tem uma mentalidade diferente da Globo, embora a Globo esteja mudando, e ela vem mudando, tentando ter essa abertura também, claro, competitividade, mercado e abertura mesmo, ela vem mudando, mas a Record ela já tinha uma cabeça mais aberta, e na TV Pajuçara eu comecei a viver isso. Eu fui obrigada a ter o meu site, eu fui obrigada a instalar o meu Facebook, que eu não usava, eu fui obrigada a ter um Instagram, que eu não tinha. Então, eu passei a vivenciar um novo universo que 17 anos eu não tinha. Então, dos 3 anos que eu fiquei na TV Pajuçara, eu juntei o offline com o online. Então, eu vi essa possibilidade de mercado muito grande, inclusive mercado comercial também, envolvendo a geração de conteúdo. Porque o comercial não é só fazer a propaganda, é você gerar o conteúdo daquela marca. E as empresas queriam a imagem da Gilca para dizer, poxa, que aquele produto é bacana, que aquilo é bom para você, dona de casa como eu, né? Para falar que aquilo é bom para você que é mãe como eu, se você tem filho como eu, se você também enfrenta... Enfim, então as empresas começaram a me enxergar como uma imagem que seria interessante para gerar conteúdo para a marca. E aí, Odilon, foi quando começou a chocar algumas coisas. Por quê? A gente sabe que a televisão ela vive de patrocinadores, né? Tem os anúncios comerciais dentro do meu telejornal.
E aí começou a chocar, onde uma empresa queria me contratar para fazer uma geração de conteúdo na rede social, mas a empresa concorrente dessa marca já estava anunciando dentro da televisão. Então, Complicado isso, começou a muito gerar um difícil. conflito comercial, né? Que a diretoria comercial da emissora me chamou, e junto com os colegas que também estavam começando a vivenciar esse dilema, Gernan Lopes, Oscar de Mello, enfim, demais repórteres, e Natália, e, que já também vivenciavam essa questão, e começaram a dizer, olha, tá ficando difícil e tal. E aí eu tive que optar, porque eu já tinha a minha imagem associada a uma empresa, que é de móveis planejados, a Imel, acho que foi a grande primeira Uhum. marca que eu comecei a trabalhar, que estou com ela até hoje. Na verdade, eu falo que é a minha pioneira, assim, foi onde tudo começou. E a Imel falou para mim, o diretor da loja, ele falou para mim, Gilca, eu não aceito lhe perder. Eu achei tão forte essa expressão, Odilon, quando ele virou para mim e disse, Gilca, você é muito mais do que a TV. Eu acho que você hoje é mais para a TV do que a TV para você. Ele quis dizer que eu poderia ser a minha marca, que eu poderia ser a minha própria emissora, que eu já tinha um nome e uma carreira sólida para poder construir a minha imagem nas redes sociais, independente da televisão. Então foi aí que eu comecei a pensar nessa possibilidade, outras oportunidades foram surgindo, eu amadureci muito essa ideia, até chegar ao ponto de pedir demissão na TV, Odilon. Então, quando eu pedi a demissão na TV, eu já estava com um planejamento montado de como que eu iria viver pelas redes sociais. Eu não fiz nada apostando, né? Foi tudo muito rápido, é verdade. Eu tive 15 a Teve 20 pouco tempo para dias, decidir, não é? 15 a 20 dias para tomar uma decisão. Quando o meu diretor chamou, eu disse, olha, você vai ter que decidir agora até o dia 1º e, enfim, ou tá com a gente sem ter nada na rede social, ou você continua só âncora do jornal, ou você vai seguir sua vida nas redes sociais tranquila. E, assim, foi muito difícil nesse momento tomar uma decisão, mas, assim, eu me sinto, até eu brinco, lembrando muito do jogador, vida de jogador é muito isso. Eu lembro do tenista, o Guga Kirten, que eu gostava muito de ver o Guga nas quadras, e eu lembro quando o Guga pendurou, né, a chuteira dele lá e decidiu falar, olha, eu estou no melhor momento da minha carreira e eu vou parar de jogar, eu vou parar de competir, eu vou sair das quadras. Então, eu acho, Odilon, que com os meus 21 anos, eu consegui ter esse amadurecimento de falar, eu estou num bom momento da minha carreira e está na hora de eu seguir minha carreira solo, apostar no meu nome, na minha imagem e nessas marcas que estão querendo utilizar meu nome para poder ter a minha liberdade. Eu não ia conseguir, Odilon, viver, e essa pergunta meu marido fez para mim, também ele sempre participou de todo esse momento da minha decisão, e ele falou para mim, você vai conseguir, tá, tudo bem, então se você decidir permanecer na TV, você vai conseguir ficar fora do celular, longe das redes sociais. E daí eu falei, eu não vou conseguir mais. Eu já tinha alcançado um nível que como é que de uma hora para outra eu ia pegar o celular e ia esquecer o celular? Não, Você deixa com para lá. 100, você com 100 mil seguidores no Instagram é complicado É demais. Você difícil, pegar é e complicado de desativar uma a hora para conta. outra você falar e falar, ó, pessoal, a partir de agora eu tô tchau. Então, assim, além do que eu tinha o meu contrato com a Emel, eu ia ter que romper o meu contrato com a Emel, entendeu? Onde eu já tinha minha imagem exposta em outdoor, na loja, gerando conteúdo para ele nas redes sociais. Então, assim, na verdade, quando eu falo muito Emel, e eu faço muito questão de falar isso, que até eu falo isso brincando com o Felipe, que é o dono da marca, da empresa, que ele é meu padrinho, né? E o Felipe disse, Gilca, se você quiser, eu sou o seu, eu serei como é que ele disse? Eu vou ser a sua agência, eu vou ser o seu responsável, eu vou administrar a sua imagem. Se você quiser, eu vou responder por você. Imagina, eu falei, meu Deus do céu. Então, você vê a cabeça que ele tinha. E de falar, eu tenho outros colegas empresários de outras marcas que estão querendo ter você também. Então, abra sua cabeça. E eu já saí, né, após essa reunião da EMEL, eu já saí com essa decisão de mudar. Recebi todo o apoio em casa, do Pedro, meu marido, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, nesse sentimento de que eu estava com a sensação de missão cumprida. Eu achei, de fato, que 21 anos foi um número forte. Ainda teve isso. Quando eu somei os 17 anos da Gazeta, 18, 19, 20 e 21, com os 4 que eu fiquei na Pajuçara, eu falei, caramba, 21 anos é uma data marcante, é uma maioridade. Então, 21 anos eu atingi a minha maioridade telejornalística. Então, está na hora de mudar e de
trabalhar conteúdo nas redes sociais. Eu não quis sair para parar de trabalhar. Eu simplesmente mudei a plataforma, que na verdade vem caminhando isso, né, Odilon? Eu não vou dizer que a televisão está ultrapassada, não é isso, né? Como o rádio está aí, como o impresso está aí, no meio digital, mas a televisão está aí, e ela é importantíssima, é um canal importantíssimo também. Mas na rede social eu teria mais liberdade para trabalhar. E eu fiquei esses 21 anos presa na TV. É o sábado, é o plantão, é o carnaval, é o Natal, é o Réveillon. Você sabe como é que é a vida de jornalista? Em televisão. Os famosos plantões sábado e domingo, 12 horas Não sábado, é? 12 horas Então, domingo. assim, e aí eu falei, caramba, eu estou há 21 anos trabalhando sem carnaval, Natal, Réveillon, feriado, dia santo, e agora eu tenho a possibilidade de montar o meu horário, trabalhar da forma que eu acho mais conveniente, escolher as marcas que eu quero trabalhar, escolher a empresa que eu quero gerar conteúdo, a que de fato eu acredito, a que de fato eu quero associar a minha imagem. Então, assim, foi uma decisão muito madura, uma decisão muito acertada e muito planejada, em pouco tempo, mas foi, Odilon. Eu consegui, durante 10 dias, ter reuniões e me encontrar com pessoas ligadas ao marketing digital e pessoas que já viviam disso. Eu consegui ter esse contato de uma forma, assim, muito rápida. Eu praticamente não parava em casa. Eu emendava uma reunião na outra, um almoço, saía à tarde, para poder ter essa decisão e ter a certeza realmente de que eu estava fazendo a coisa certa. Juca, você quando saiu de redação, você saiu no momento em que começou a haver já existia, aliás, uma mudança nas redações. Já existe, aliás, esse processo de mudança nas redações do mundo inteiro. As redações estão se transformando cada vez mais em salinhas e às vezes até nem existem mais. Né? Elas agora estão indo exclusivamente migrando do meio físico para o grupo do WhatsApp, o grupo do Telegram, enfim, aquela coisa menos burocrática, mais rápida, isso. E agora a pandemia está mostrando isso. Ou as redações se adaptam a acabar com essa questão de cara ter que ir na redação, ter que bater o ponto, ter que mostrar que está lá, enfim, tudo isso, e houve uma mudança desse ambiente de negócio. Eu queria que você pudesse falar exatamente do negócio que você leva adiante. Para o clássico que era de você ir para a redação, bater ponto, cumprir horas de trabalho, cumprir hora extra e ir para casa. No outro dia você recomeçar isso daí e agora com o ambiente da rede social. Queria que você pudesse falar um pouco dessa sua experiência. Na verdade, o ambiente do teletrabalho e do home office, não só para o jornalista, mas em todas as profissões, né, Odilon? Essa pandemia mostrou isso. Eu estava fazendo uma entrevista recentemente até o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Tutimese, e ele já me falava que já pretende, de fato, manter esse teletrabalho, né, para boa parte dos juízes e servidores, pela economia que se tem e pela celeridade que se alcançou, né? Então, não só no Poder Judiciário, na imprensa, mas nos demais segmentos, a gente vê a todo momento reportagens mostrando como esse trabalho em casa, ele tem avançado, porque tem facilitado, principalmente nas grandes cidades de trânsito e transporte, enfim. Eu vivencio isso hoje, porque eu tenho meu trabalho em casa, mas eu ainda preciso sair para gerar conteúdo em alguns casos, né, eu tenho que ir até a empresa, eu preciso ir mostrar o produto lá na loja, ou enfim. Agora a pandemia ela me deixou um pouco mais parada em casa e a gente vem buscando alternativas para também trabalhar isso. Mas o ambiente da redação, para um apresentador de telejornal, aí não tem jeito, meu amigo. Aí tem que ir, você tem que se envolver. O apresentador de telejornal, ele apenas entra para apresentar o jornal no momento que o jornal vai começar, mas ele já está por dentro daquilo a tarde inteira, participa. Eu não conseguiria me ver hoje apresentando um jornal, chegando na emissora na hora de apresentar o jornal, assim. Nesse caso, como apresentadora, né, que foi a minha postura a vida inteira, o ambiente da redação, e você está acompanhando ali saída de repórter, chegada de repórter, telefonema que chega à redação, ou seja, as informações que estão circulando ali a todo momento, que vai embasando o jornal e que vai modificando o jornal hora a hora, que você tem uma previsão do jornal, e à medida que o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, um incêndio que acontece, enfim, tudo isso vai mudando, e aquele ambiente da redação, ele sempre me foi muito... dava aquela mexida de você saber que aquilo tudo estava acontecendo ali, daqui a pouco você já tinha que estar no camarim, se arrumando para já entrar no ar e apresentar o jornal ao vivo. Então,
Agora, claro que se for um jornal que a gente vai fazer na rede social, como a Acta, por exemplo, consegue se fazer no ambiente digital perfeito, desde que tenha estrutura para isso, que se crie uma redação, assim. Eu acho que o que você quis dizer é, o ambiente da redação, você consegue ser um redator, um produtor de casa. Você consegue bolar pautas e fazer de casa. Isso aí não tem nenhum problema, mas o apresentador do telejornal, ele tem que estar no local onde vai ser apresentado o jornal. Né? Então, se o estúdio está montado lá, eu teria de fato que estar lá e envolvida em toda aquela. Porque você sabe que a notícia do jornal ela muda a todo momento, né, Odilon? Então, assim, eu estar em Exatamente. casa e de repente cair no estúdio para poder apresentar o jornal, assim, eu acho que a adrenalina faz parte. Na verdade, eu costumava dizer que das 8 horas de trabalho, a hora mais fácil era a hora que eu entrava no ar. Era a hora Porque, mais enfim, era o era a relaxamento, hora né? mais fácil. Eu vou entrar, por incrível que pareça, né? Por mais difícil que seja das pessoas entenderem, a hora que eu entrava no ar, para mim era a hora mais fácil. O difícil era montar, planejar, organizar, editar aquilo tudo para fazer com que o jornal acontecesse. Mas uma vez ali dentro, já estando ali, era um imprevisto, uma coisa ou outra que acontecesse, e a gente improvisava, já desenrolava aquilo facilmente. Mas preparar, organizar aquilo tudo, é uma adrenalina muito grande e o ambiente da redação ali naquele momento, ele é muito importante. Cada postagem que você faz hoje no Instagram, eu não me lembro se você tem Face, mas eu vejo você muito no Instagram, principalmente quando você Uhum. entra com seus vídeos ao vivo. Cada postagem daquela você estuda, você sabe o que você vai colocar, sabe a posição da câmera, enfim. Eu queria saber o tamanho da sua equipe hoje, quais são as dicas que você recebeu em relação a isso e como é que é o critério para a entrada de cada imagem e cada vídeo no seu Instagram. Eu queria que você falasse um pouco desse estudo que é feito para colocar o conteúdo naquela hora, ou naquele dia, ou naquele momento. O Instagram, como eu disse a você, ele é algo muito orgânico na minha vida. Então, eu tenho um planejamento do que eu preciso colocar naquele dia dentro do meu retorno profissional. Olha, então, pela empresa tal, eu tenho que fazer isso hoje, pela empresa tal, eu preciso fazer isso amanhã. Às vezes é um post, às vezes são dois, e aí eu tenho essa obrigação de fazer isso. Mas, paralelo a isso tudo, eu tenho a minha liberdade na rede social. Nada impede hoje, eu estava dando aula online ao meu filho e já estava falando, e aí eu já questiono, já levanto isso para as mães mais uma vez das aulas online. Eu já entrevistei psicopedagogas sobre isso. Então, assim, a minha vida ela é muito orgânica no Instagram, entendeu, Odilon? Eu vou encaixando as coisas para tentar ter uma harmonia. E eu já deixo essa dica para quem trabalha as redes sociais. A nossa rede social ela tem que ser harmônica. Assim como a nossa vida ela tem um começo, um meio, um fim. É uma novela. A rede social ela é uma novelinha. Quem está acostumado a me seguir está acompanhando aquilo ali. Então, de manhã, se eu vou na academia, se eu não vou, se eu estou com os meus filhos. Então, é uma novelinha, aquilo é uma história que você vai construindo. E tem que se tornar uma história agradável, uma história atraente, que faça com que as pessoas acompanhem, continuem vendo e surgiram para outras pessoas e surjam novos seguidores. Hoje, isso para mim é importante. Esse algoritmo do Instagram, para mim, é importante hoje, porque eu dependo disso também Claro, para o é óbvio, é retorno um negócio, não é? É um do meu negócio da trabalho. comunicação, né? Então, mas isso nada impede de eu acordei com um assunto na cabeça e eu quero despertar esse assunto e eu vou ali, gravo e falo do tempo que eu quiser, na forma que eu quiser, se eu vou estar arrumada ou não, entendeu? Então, assim, nisso a minha assessoria, ela não se envolve, tá? No meu lado pessoal, eu tenho muita responsabilidade e liberdade para fazer o que eu quero. De fato, que eles se envolvem em toda a pegada comercial, vamos dizer assim, tudo que envolve o lado comercial. Se um post tem que ser mais trabalhado, se ele vai precisar de uma arte, se eu vou precisar fazer entrevistas com alguém que não seja nesse formato online, se eu vou ter que ir a algum lugar, eu vou precisar de câmeras, eu vou precisar de luz, eu vou precisar do roteiro, a produção. Então, assim, eu tenho esse suporte de equipe hoje, de acordo com a demanda dos meus clientes, né, de acordo com aquilo que eu estou trabalhando. Mas a organização dos meus posts, respondendo a sua pergunta, eu tenho muita liberdade, assim, para poder construir essa história diariamente. Então, se eu sei que eu vou falar algo relacionado a algum carro, um exemplo, tá? Algum carro, alguma marca ligada ao automóvel agora à tarde, eu posso tentar puxar algum assunto antes que tenha a ver, para depois eu entrar organicamente aquele assunto e terminar, eu vou puxar. Sabe quando você se constrói uma novelinha?
se é uma loja, ou se eu vou estar dando dicas de decoração, se eu vou entrevistar um arquiteto para poder falar alguma coisa dos móveis, sabe, que tem a ver com o cliente. Então, assim, eu vou tentando fazer esse link diário entre a minha vida orgânica, a minha vida pessoal e os meus compromissos de trabalho. Dos meus posts na rádio, eu tenho o meu programa na Rádio Nova Brasil. Então, assim, que assunto que eu vou levar para Nova esse Brasil? Detalhe eu tinha esquecido, então, que você né? Que está assunto na que eu vou Nova levar Brasil, para Nova Brasil? Né? Então, que assunto que eu vou levar hoje para a rádio? Hoje eu faço na minha rede social uma entrevista com uma psicopedagoga, por exemplo, sobre aulas online, como lidar com essa nova missão, né? Porque a gente está sendo um pouco de professor também, não é fácil. Quem tem 2 filhos adolescentes, não é fácil. E aí eu pego esse assunto, essa experiência que eu tive na entrevista e já escrevo no meu programa da rádio, entendeu? Então eu vou tentando linkar uma coisa a outra. E nesse momento eu gravo um vídeo antes de publicar o da rádio, dizendo, olha, conversei com a psicopedagoga, se você não acompanhou, tá aqui, arrasta para cima, tem a entrevista e tal. E também estou comentando sobre isso na Rádio Nova Brasil hoje, aproveita e sintoniza, 106,5. Então, assim, você está entendendo? É quando você constrói essa novelinha, que aparentemente pode até parecer algo fácil e simples, mas não é. Para você conseguir manter esse ritmo de uma forma atrativa, sem cobrança das pessoas, porque se a gente fica sem fazer uma coisa ou outra, as pessoas, cadê você? Imagina que eu vi, tarará. Então é isso, Odilon, essa... vamos dizer que eu virei roteirista da minha própria vida, é uma novela que você tem que estar escrevendo os capítulos dia a dia, com um lado pessoal e profissional. E aí, tendo todo o cuidado com a minha vida pessoal, com a exposição, que eu acho que só isso dá para a gente passar uma tarde aqui falando, a questão da exposição nas redes sociais, o cuidado, a segurança, né? Eu não digo onde meus filhos estudam, eu não posto nada dos meus filhos que dê a entender a escola onde eles frequentam, até o uniforme eles tiram, quando eles estão com o uniforme para eu gravar alguma coisa, ou eu mostro daqui para cima. Então, assim, eu procuro ter alguns cuidados. Cuidado, claro, né? E essa exposição requer, né? E contatos com profissionais de segurança, e, enfim, eu já passei por momentos na minha carreira de problemas mesmo, policiais, e, enfim, boletim de ocorrência de pessoas. Você pode falar de um episódio desse? Você se sente à vontade de falar de um episódio desse? Sim, eu acho que serve até de alerta mesmo, porque eu acho que o amor e o ódio é um sentimento que, assim, eles andam próximos, né, Odilon? E ao longo desses meus 21 anos na TV, eu tive muitos telespectadores, assim, que passaram a admirar o meu trabalho de uma forma doentia. Teve um caso de um rapaz chamado Wagner, que ele invadiu a TV Gazeta na época, ele conseguiu entrar, quase que ele entrou no camarim, e foi uma coisa muito louca aquilo, mas era um rapaz que ele tinha problemas mentais, e a gente depois descobriu, através da mãe dele, que aí eu pesquisei, eu fui ter contato da mãe, de que ele era uma pessoa que tomava remédio controlado, ele era praticamente um psicopata, já esteve internado há algum tempo no Portugal Ramalho, mas ele se interna, fica um certo tempo e ele sai. E numa saída dessa, ele tinha esse fanatismo por mim na televisão, e ele invadiu a televisão, dizendo que se não fosse dele, não ia ser de mais ninguém, uma coisa meio louca, sabe? E aí eu entrei em contato com a polícia, eu lembro que a delegada, Maria Aparecida, um amor naquela época, ela falava para mim, Gilca, cuidado. E aí levou ele para prestar depoimento, teve que ir SAMU para poder aplicar algo, para acalmar ele na porta da emissora, enfim, então eu já passei uns problemas assim, meu amigo. Ele chegou a render você dentro da emissora? Ele entrou pela guarita e chegou próximo à porta do camarim. Ele não entrou, eu escutei um barulho, eu estava no camarim me arrumando, mas eu escutei um barulho, um agito muito grande, e aí foi quando os seguranças da emissora conseguiu botar ele para fora. Mas quando algum convidado entrou, ele conseguiu entrar e forçou a porta, e o camarim fica bem próximo à entrada ali no fundo ali da portaria 2, e eu escutei tudo isso. Mas era um cara que ele já estava rodando a emissora há um tempo, quer dizer, os seguranças já conheciam, já tinha dias que quando eu ia sair da emissora, ele estava próximo, eu aguardava para sair depois. Então, assim, esse cara ele foi um pouco insistente, mas até a gente descobrir esse problema mental dele. E no final, eu consegui falar com o secretário de saúde para conseguir medicação para ele. Eu me solidarizei com a mãe dele, que estava desesperada, sem saber o que fazer, por esse tratamento. Então, assim, sabe, Odilon, eu já passei alguns momentos assim. Teve um outro também que mandava mensagens
sempre mensagens aterrorizantes, mensagens de morte, mensagens de gangue do... Ele dizia que era a gangue do como é que ele falava, meu Deus? Do caixão. Era uma gangue do caixão. Mas uma loucura, Muito assim. criativo. E que se eu não levasse essa pauta adiante, é porque eu estava conivente com essa gangue do Ah, entendi. caixão. Ele dizia que era a gangue do caixão e ele queria Era denunciar a uma gangue do caixão. gangue e que ele queria denunciar, mas assim, aí começou a me pressionar demais e que se eu não, mas assim, tudo isso começou porque era muito fã do meu trabalho, eram mensagens de amor e aí depois começou a vir essa história dessa gangue, dessa pauta, enfim, mas também foi caso de polícia. Eu falei com o secretário com o diretor de polícia civil à época, o José Edson. Zé, pelo amor de Deus, aí conseguimos entrar em contato também com familiares, enfim, então tem umas situações, viu, Odilon, ao longo da minha carreira que eu, que eu tive cuidado. E hoje na rede social, imagina, né? Eu posso estar andando no shopping, eu posso estar numa padaria, numa farmácia, e estar com uma pessoa ao lado, né, que tem algum tipo de admiração, ou enfim, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a rede social, Odilon, ela me trouxe muitos presentes maravilhosos. Ela me traz diariamente muitas pessoas fantásticas. Eu conheço e eu me envolvo com pessoas maravilhosas. Eu tenho uma avó hoje que é uma avó adotada de rede social. É uma avó que me adotou como neta e é a única avó que eu tenho, porque os meus dois avós, né, de fato, eles faleceram. E começou por essa história numa rede social, enfim. Então, a avó, ela é um exemplo, assim, de como pessoas maravilhosas se aproximam de mim pelas redes sociais, trazendo boas energias, e, enfim. Mas tem pessoas maldosas também, né? Então, eu tenho que ter muito cuidado com todo tipo de exposição, com o que eu faço, com o que eu falo, para não gerar nenhum tipo de situação embaraçosa, meu amigo. O jornalismo acabou com as redes sociais? Não, 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 não. Eu acho que tudo se complementa, Odilon. Você pode trabalhar o jornalismo na rede social. E a rede social ela é um canal importante para o jornalismo hoje. Meu Deus, né? As grandes emissoras estão se rendendo cada vez mais. Eu sou de uma época onde a televisão, onde para entrar uma matéria na televisão, um repórter tinha que mandar o vídeo, tinha que ter a aprovação de William Bonner, que tinha que isso, que tinha que aquilo. Blá, blá, blá. Hoje em dia você pega um celular, joga um repórter cobrindo uma manifestação lá em Nova York e ele entra ao vivo aqui no celular. Então, assim, a rede social, a internet, ela tá no jornalismo, assim. Eu acho que está tudo muito junto e misturado. E a televisão, ela tem que se adaptar hoje a esse novo universo. Assim como o rádio, hoje tem as câmeras ligadas nos estúdios e você está acompanhando o programa de rádio, mas você também já pode ver o programa de rádio. Os podcasts estão aí crescendo cada vez mais. Então, assim, eu acho que dizer que jornalismo acabou com rede social, não, 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 né? Eu acho que se complementam e você tem que buscar alternativas de gerar conteúdo em todas as plataformas. Você pode trabalhar na televisão, no rádio, no impresso, na rede social, você pode, enfim. Eu acho que o jornalismo, ele ganhou, de certa forma, Odilon, ele ganhou mais espaço com essa abertura de plataformas, né, onde você pode misturar o trabalho, inclusive o comercial, o marketing digital hoje está muito junto também. Você consegue trabalhar um jornalismo com o marketing digital, eu tenho feito isso também. Né? Eu faço uma entrevista que é jornalismo puro, mas dessa entrevista eu consigo, com a minha equipe de assessoria, trabalhar um marketing digital em cima dessa entrevista, dessa pauta, para gerar conteúdo para alguma marca ou empresa. Você me entende? Então é como se tivesse tudo junto e misturado. Você Né? Por trabalha, isso que eu preciso de você trabalha exatamente com uma assessoria, você trabalha com uma empresa que cuida disso daí. Eu queria perguntar o seguinte, para a gente poder encerrar, vale a pena tomar a decisão de Gil Camafra, que Gil Camafra tomou, aliás, e se aventurar nesse universo, sabendo que jornalismo ele é negócio também? Primeiro, eu não diria se aventurar, tá certo? No meu caso, eu não me aventurei. Eu acho que eu teria me aventurado se eu tivesse metido a cara em algo desconhecido, algo que eu não soubesse bem o que eu estava fazendo. Então, eu não acredito em nenhum momento que eu me aventurei. Eu simplesmente tomei a decisão de mudar em algo que eu já tinha planejado, já tinha estruturado e eu já estava bem embasada para isso. O que eu posso dizer hoje é que se você está cansado de fazer algo ou no rádio, ou no impresso, ou na TV, e você sabendo que existem novas possibilidades de trabalho, vale a pena você estudar isso,
estudar esse mercado, ver como que você pode trabalhar para poder mudar. Eu acho que eu fiz isso e teve até um professor Dantas, ele falou para mim, Gilca, na época que você saiu, né, você virou um case na faculdade, assim, a gente passou a ver, caramba, como é que a pessoa larga tudo e joga para cima e acabou, não quero mais, eu quero pedir demissão do meu emprego, que todo mundo queria estar naquele lugar. Mas é isso que eu digo, Odilon, se você pesquisa, se você estuda, trabalha, você busca o planejamento de forma responsável, por que não mudar? Né? Não é se aventurar, mas buscar novas opções de trabalho que lhe tragam a satisfação. Eu acho assim, se você está super feliz na televisão, como eu vivi 21 anos, fica mais 20, poxa, se está tudo bem, ótimo. Mas se você começa a ser questionado, se você começa a ser provocado a determinadas mudanças, por que não surfar nessa onda nova tecnológica que vem oferecendo possibilidades, entendeu? Então, é assim que eu penso. Eu, quando dou palestras para estudantes de comunicação, os coitados aperreados, né? Imagina um estudante hoje no terceiro ano, quarto ano de jornalismo, sem saber para onde ir, se as emissoras estão demitindo, o campo de trabalho, em tese, fechando, e eles desesperados. E eu falo para eles, eu falo, olha, o jornalismo tá na veia, é o que você quer fazer, trabalhar a comunicação. Você está se formando em comunicação social, com habilitação em jornalismo, certo? Então, essa comunicação social, ela é muito maior, e você tem plataformas de trabalho, você tem que se modernizar, você tem que se atualizar. Não é achar, não existe espaço, porque não tem mais local onde eu vou trabalhar na emissora de televisão. Você está se formando em comunicação social com habilitação em jornalismo. Existem plataformas de trabalho. Então, assim, eu acho que tudo que se é planejado, sabe, Odilon, e você tem que ter em mente aquilo que você quer fazer. Ah, eu quero gerar conteúdo na rede social. Ah, eu quero trabalhar na televisão. Poxa, eu amo rádio. Eu quero estar com o microfone do rádio no meio do campo. Eu quero fazer isso. Então, assim, as possibilidades, elas existem, elas estão aí. Eu acho que você tem que trabalhar de forma ética, responsável, fazendo o seu melhor e buscando essas opções novas de possibilidades que vão aparecendo também. Eu acho que eu fiz exatamente isso. Eu não me aventurei, eu simplesmente vi um caminho, eu vi uma nova direção. E aí eu decidi ir, entendeu? Eu não apostei, eu não tive medo de dar errado, sabe, Odilon? É meio louco falar isso. Mas assim, quando eu já fui com tudo tão planejado. Quando eu pedi demissão da televisão, eu já estava com o trabalho certo ali, já ganhando igual a televisão ou mais, com algo certo, com um contrato fechado, você me entende? Então, assim, eu não aventurei. Esses 10 dias que eu falei para você, que eu fiquei em reuniões e reuniões e reuniões, várias pessoas que trabalham o jornalismo digital, as mídias sociais, o que é mídia social, sabe? O que é só. Então, eu precisei entender tudo isso para me inserir naquele contexto. E aí eu me vi naquela situação e eu decidi realmente mudar, trocar a plataforma. E estou muito bem, Odilon, estou muito feliz. Eu acho que só em ter essa liberdade, só em conseguir fazer o meu horário. Eu tive meus 2 filhos dentro da redação, eu apresentei o jornal até os 9 meses dos meus 2 filhos, e a vida inteira trabalhando, plantão, e os meninos crescendo, o meu mais velho já está maior que eu. E é aquele momento de falar, poxa, eu vou aproveitar a oportunidade e vou mudar, né? E tantas pessoas vêm fazendo isso depois também, né? Como o professor Dantas falou para mim, Gilca, você vem fazendo escola. As pessoas vão vendo que existe essa possibilidade e vão buscando formas. Né? Se a gente vê o Acta aí, um sucesso maravilhoso, os colegas incríveis que eu amo, eles me chamaram para trabalhar lá um tempo também, eu falei, calma, peraí, eu estou agora na Nova Brasil, vamos aguardar e tal. Mas assim, poxa, palmas para eles a todo momento, eu sou super fã, e eu acho que é isso, é esse jornalismo de inovação, né, de rede social, mas que o da televisão vai existir também, não vai deixar de existir, não. Mas é porque isso aqui hoje é muito fácil, você tem isso na palma da mão. Então, você assiste tudo aqui. Odilon, isso aqui, inclusive, telefona, né? Ele, inclusive, telefona, mas isso aqui... Ainda, né? Inclusive, telefona, Ainda, porque a única coisa... O que praticamente eu não faço aqui é telefonar. Isso aqui é o meu ambiente de trabalho, é a minha agenda, é tudo, né? Então, é o meu microfone, é a minha câmera, é tudo isso aqui. Então, eu acho que a gente pode facilitar a nossa vida e, para mim, em nome da minha liberdade, foi o que mais decidiu para essa minha decisão. E já tem, sabe quanto tempo?
Eu saí da TV, acho que tem 2 anos ou 3, meu Deus. O tempo tá Olha voando, só, viu, meu faz um amigo? tempo, viu? Faz um Eu tempo acho que já já. tem uns. Pois é. E bola para frente, né? Vamos lá. Eu agora estou querendo desacelerar um pouquinho, sabe, Odilon? Essa pandemia me fez querer desacelerar um pouco. Eu acho que eu conseguindo estar em casa, dando mais atenção aos meus filhos, eu descobri uma outra Gilca, né, mãe, dona de casa, que eu não tinha muito esses olhos assim, era acordar, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então, agora eu estou desenvolvendo uns cursos online, sabe? Eu estou conseguindo ter tempo para fazer curso sobre a questão da oratória, a questão de falar bem em público. Assim, eu estou desenvolvendo uns cursos, que é outra ferramenta de geração de conteúdo também, né? Isso que eu falo, a plataforma ela é gigantesca, ele dá mil Você já começou possibilidades. esses cursos, vai fazer? Estou Como é que é? começando, estou escrevendo os cursos e junto com a minha empresa eu vou gravar, né, essas aulas e vai ser um curso online, um curso vendido e com todas as dicas de como falar bem em público, né, desde a questão do improviso, de vencer o medo, técnicas de entrevistas ao vivo, assim, é um curso bem completo, bem trabalhoso e eu estou escrevendo ele aqui em casa, eu acho que daqui para outubro, setembro, outubro, eu devo estar lançando esse curso, Adilon. É um novo filho que vai nascer dentro Muito bem. dentro dessas minhas atribuições. E aí tinha palestras também, eu já estou com uma palestra montada, pegando a questão do empreendedorismo, empreendendo a comunicação. A minha palestra é exatamente isso, é você pegar a comunicação social que eu falei lá para os alunos e você empreender essa comunicação social no meio digital, entendeu? Então, essa minha palestra, ela também já está 80% pronta, mas aí veio a pandemia, eu não vou poder sair para palestrar, e aí vamos fazer a palestra pelo meio digital? Eu falo, peraí, vamos segurar um pouquinho, vamos logo fazer o curso, sabe? Então, assim, são muitas coisas acontecendo, e eu tentando desacelerar um pouquinho, viu, Odilon? Tentando desacelerar, mas eu estou bem feliz, graças a Deus, meu amigo. Graças a Deus. Muito bem, nós entrevistamos, não precisa se apresentar, Gilca Mafra, personalidade Precisa. extremamente conhecida pelas redes sociais. Gilca, muitíssimo grato. Nós estamos encerrando o nosso programa. Provocação aqui pela Repórter Nordeste TV. Curte, compartilhe, chame seus amigos, participe do nosso Exatamente. projeto pelo portal repórternordeste.com.br. Gilca, até a próxima. Forte abraço. Obrigada, Odilon. Fico sempre à disposição, tá? Parabéns pelo seu trabalho também, meu amigo.